Olá, Spillers! E bem-vindos ao nosso episódio 30 caralho! Um Christmas Special, infelizmente. Mas pronto, bem-vindos ao Spilling the Crime, Yeah. um podcast apresentado por... Mi Humberto! E por mim, Jonas. É verdade, parece mentira, mas o Natal já fucking chegou. Yeah. Como assim? E apesar de Lisboa e o resto do país, mas principalmente Lisboa, estar sob uma catástrofe temporal, com chuvadas e cheias brutais, nós permanecemos firmes e não íamos deixar-vos sem episódio. E um special thanks a todos que foram à Comic Con e compraram o nosso sticker, um dos nossos stickers que foi best-seller, o Oh My Fucking Caralho Stickers, que estão disponíveis no nosso merch store em Jonas Grancha. Posso? Desculpa. Hã? Deixas-me continuar? Pá, deu um ataque de tosse. Fala com as pessoas, diz as coisas. Em jonasgranchashop.com tem lá uma secção só de merchandise do Spilling the Crime. É baratíssimo, vão lá, vocês vão adorar. Então bora lá. Neste episódio vamos falar de um assassinato que inclui crianças. Portanto, se este for um assunto sensível para ti, também é para nós, mas se for do tipo impossível tu ouvires, escolhe outro episódio, mas que seja dos nossos. E by the way, para alguns de vocês já nos perguntaram, nós gostamos é da parte mais gráfica das coisas e às vezes demoramos muito tempo para lá chegar. Gente, acho que vocês não estão preparados. Isto é dos piores crimes que nós já falámos, é mesmo horrível. Antes de passarmos para o episódio, gostávamos de pedir que tu subscrevas o nosso podcast em qualquer das plataformas que uses. É através dos subscritores que o Spotify nos vai mostrando a outras pessoas, portanto, se gostas do nosso pod, partilha com os teus amigos. E como o Jonas já disse, temos a nossa merch store, o Natal está aí, portanto, por que não oferecer um botão do Oh My Fucking Caralho para os teus buddies? Por isso, agora sim, peguem no vosso copo, porque o Spilling vai começar. Então, Jonas, do que é que vamos falar hoje? Ai, cacete, vocês preparem-se porque esta intro é muito intensa, mas hoje vamos falar sobre os assassinatos em massa que aconteceu na altura do Natal em Arkansas, 1987, outra vez um crime nos anos 80, é uma merda. Eu acho que nos próximos episódios temos que começar a falar de crimes mais recentes, já percebemos que esta altura do ano é terrível, também como o Natal, mas pronto, basicamente um homem assassinou 14 membros da sua família, incluindo a filha, da qual abusou sexualmente, e a criança que teve com ela. Matou ainda um ex-colega de trabalho e um fucking estranho. É considerado o pior assassino em massa da história de Arkansas. Mas porquê é que ele fez isto? O que é que aconteceu? Bem, então nós vamos começar onde tudo começou, que foi em 1940, foi quando Ronald Gene Simons nasceu, em Chicago, Illinois. Em 31 de janeiro de 43, seu pai morreu de AVC e um ano depois a sua mãe casou novamente com William D. Griffin, um engenheiro civil do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Em 1946, o exército mudou Griffin para Little Rock, Arkansas, a primeira de várias transferências que levaria a sua família pelo centro de Arkansas na década seguinte. Em 15 de setembro de 1957, com 17 anos, Simons abandonou a escola e ingressou na Marinha dos Estados Unidos e colocou na estação naval de Bremerton, Washington. Eu acho que foi aqui... Gente, muitos destes criminosos nesta altura vão sempre para o exército. Dahmer foi para o exército. Mas era porque na altura era uma The Good saída. Nurse foi para o exército. Mas na altura era uma saída quando eles não davam para a escola. Ok. Que eles iam para o exército. Nesta mesma estação, ali, ele conheceu a sua futura esposa, que tem um nome muito engraçado, que é Bersabe, Rebeca, ou Becky para os amigos, Olibari, ou em português, Olibarri, ou o Barril, com quem se casou no Novo México em 9 de julho de 1960. Nos 18 anos seguintes. O casal teve-se fucking 7 filhos. 7! Na altura as pessoas também tinham montes de filhos. Sim, eu tinha amigos meus em que eles tiveram 5 e foi tipo, eles têm só um ano de diferença. Foi tipo tudo de seguida. Pois, não, tipo, coitada da senhora. Eu Meu não Deus. consigo perceber porque eu não consigo tomar conta de mim quanto mais de 7 filhos. Portanto, devia ser um E de caos. 7 plantas. Não, 7 plantas está a dar. Até agora está a dar. Até agora está a funcionar, Está a ok. dar. Em 63, o Simons deixou a Marinha e aproximadamente 2 anos depois ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos. Portanto, ele já passou aqui por tudo. Durante a sua carreira militar, que durou cerca de 20 anos, Simons recebeu a Medalha da Estrela de Bronze, a Cruz da Bravura da República do Vietnã, pelos seus serviços como aviador, e a Fita da Força Aérea por excelente pontaria. Portanto, era assim uma pessoa condecorada. Isto também é, pronto, Pois. Foreshadowing. Simons aposentou-se da Força Aérea e do Serviço Militar em 30 de novembro de 1979
com o posto de sargento. Ele tinha 39 anos. Uau. Reformou-se aos 39. Mas isto não é tipo o futuro, é reformar-te cada vez mais cedo. Não. Eu acho que é brutal. Supostamente vais-se reformar cada vez mais tarde. Eu sei, mas o que nós queremos é reformarmos mais cedo. O meu pai reformou-se. Isso é o que qualquer pessoa quer. O meu pai reformou-se mega cedo, aos 50, porque ele teve no exército também. Pois, no exército tem estas coisas. Podes Mas reformar também podes mais... morrer. Pois. Foda-se. Passado 2 anos, em 3 de abril de 1981, Simons estava a ser investigado pelo Departamento de Serviços Humanos de Cloudcroft, Novo México. E porquê? Pelos vistos, estava a circular algumas alegações de que ele era pai de uma criança com a sua filha de 17 anos, Sheila, de quem ele havia abusado sexualmente. What? Não há grandes informações onde é que estes rumores surgiram, mas era... Uau! Yeah. Como é que isto saiu cá para fora? Se isto saiu cá para fora, a mulher a mulher tinha que saber disto. Até uma carrada de filhos que eles tinham lá em casa mais. Os irmãos todos da Sheila. Então a Sheila é mais velha, mas eles tiveram 7. É para sim, mas se calhar não Mas se perceberam. calhar o gajo tinha tipo aquela cena tipo um culto. Não. Podia ser o início. Ou então fazia as cenas pela calada e ninguém sabia. Pois. E Também se calhar tinhas aquele que tinha... Não te lembras? Como é que eles chamavam? Um alemão. Tinha a filha na cave. Sim. E a mulher não sabia. Pois era, sim. Ele pensava que a filha tinha desaparecido. E não teve um bebê com Tinha ela. Qual um? Uma carrada deles. Tinha netos. Já sim. lá de baixo na cave. Eu lembro-me de um caso em que ela estava presa, tiveram um filho e ela treinou a criança para sair e correr e para pedir ajuda quando conseguisse. E foi isso que aconteceu. Aqui eram mais pessoas, porque aquilo estava um autêntico apartamento construído lá em baixo, na cave. Oh my god. Mas gente, já agora se vocês quiserem saber um destes casos, que também acho que é super interessante de se falar e acho que nunca falámos de pessoas que são presas e que têm um fucking final feliz, gente. Yeah. Também é super... precisamos de boas histórias de vez em quando. Boas, com finais felizes, porque as histórias em si são terríveis e é triste de ver que certos seres humanos sentem que têm o poder para fazer aquilo que querem com as outras pessoas. E acho que cada vez há menos disso em termos de tirar a vida às outras pessoas, mas em termos de... o que é que nós ouvimos outro dia? No Extremamente Desagradável, a Filomena. Da burla da Filomena? Sim. Ai, pera. Sim, cada vez há mais disso, né? Em que ela tipo... Ele pediu-me 5 mil euros. Eu disse, eu não te vou dar 5 mil euros nunca na vida porque já fui burlada, mas posso dar 500. Eu digo, o quê, man? Não! Volta para o caso. Tens razão, segue. Voltando ao caso, temendo ser preso, Simons fugiu do Novo México com a sua família, primeiro para Ward, em Arkansas, e depois para o condado de Pop, perto de Dover, Arkansas. Portanto, afinal eu também não sei o que é que são os condados e os counties e os countries, estou igual à outra. No verão de 83. A nova casa, portanto, a família passou a residir num terreno de 3 hectares, portanto, gigante de terra, a norte de Dover, que eles acabariam por chamar o Mockingbird Hill. A residência foi construída com 2 casas móveis de modelo antigo, unidas para fumar uma grande casa, nenhuma das quais tinha telefone ou canalização. Yeah. Tu achas que isso já foi uma estratégia dele? Eu acho que ele devia ser muito apanhado. Nada, eu acho que ele queria construir aquelas cenas daqueles cultos. Aposto que isto era o início. Aposto. A casa era cercada por uma cerca de improvisada que chegava a ter 3 metros de altura. Portanto, não era uma cerca, era um muro. Pois porque assim ninguém conseguia sair. Claro. Como resultado da falta de canalização da casa, Simons ordenou à sua família que cavasse 3 fossas, uma das quais acabaria por... já contamos mais à frente. A sério, man. E ele não escavou, ele não ajudou. Não, ele mandou eles escavarem. Claro. Porque ele está cansado. Idiota. Já está reformado. Cabrão. Estupor. Simons teve uma série de empregos, claro, mal remunerados na cidade vizinha Russellville, Arkansas. Deixou o cargo de balconista de contas, que quando eu estava a ler isto eu fiquei tipo, o que é isto? É um operador de caixa. Está bem, mas eu não sei. Balconista é um operador de caixa. E pronto, e ele era tinha o cargo de balconista. É um operador de caixa. É um balconista de contas a receber em Woodline Motor Freight após vários relatos de avanços sexuais impróprios. Claro que ele tinha que ser. A sério. Homens, you fucking suck. Vocês são uma merda. Há certos homens que. Sim, é certo. Mas há homens que acham que por uma rapariga utilizar aquilo que ela gosta, que isto está-me a picar para... isto está-me a seduzir. Não, se uma rapariga quer usar a mini-saia, pode. Isso não quer dizer que tu possas fazer avanços impróprios sexuais às pessoas. Tipo, vai à rua, toca na fucking relva. É muito melhor. Ao menos não fazes merda.
Mas pronto, ele foi despedido aqui, como é óbvio, e foi trabalhar para um mini-mart durante 1 ano e meio, antes de pedir demissão, e provavelmente deve ter feito também uma merda, em dezembro de 87, 18, e foi por esta altura que tudo começou também a descambar. O número de pessoas na casa caiu, desceu para 7, porque 2 dos filhos mais velhos, Billy e Sheila foi aquela que foi abusada e que, com quem tiveram um filho, mudaram-se, casaram e tiveram eles os seus próprios filhos. Não juntos, gente, famílias separadas, ok? Mas Não surpreenderia, mas não foi. surpreenderia-me na mesma. Mas a cena aqui e fico de certa maneira contente que a Sheila tenha conseguido sair desta casa, porque para mim era daquelas situações em que o pai nunca na vida iria deixá-la sair dali daquela casa, a não ser morta. E ela conseguiu sair, portanto foi bom. Tipo, ela ter saído. Eu tenho a pena que ela tenha voltado a casa ou que tenha continuado a dar-se com a família. Tu achas que foi bom? Foi bom ela ter saído. Então vamos ver. Não é isso, calma. Eu acho que foi bom ela ter saído porque há muitas situações e em crimes em que quando isto acontece, elas não conseguem fugir. Sim, mas foi o facto dela se calhar fugir que deu origem a isto tudo também. Foda-se, ok, segue. Ok, então vamos passar sequências de assassinatos e isto aconteceu pouco antes do Natal. Mas já assim, sem café, sem nada? Bora lá, É já? sem lube. Oh my fucking god. What? Corta esta Vai, parte. não vou cortar, não vou cortar, não vou ter ter... trabalho só por dizer asneira. Corta, por Não favor. não vou. Vai, conta como é que as pessoas morreram. Gente, sentem-se. Se vocês estiverem no vosso carro, parem o carro, porque isto vai ser muito gráfico. Vai, Simon decidiu matar todos os membros da sua família. no Natal de 87. No Natal de 87, na manhã de 22 de dezembro, ele matou a sua esposa, Rebecca, e seu filho mais velho, Gene, espancando-os com um martelo e disparando com uma pistola de calibre 22. Sabes quem é que este gajo me faz lembrar? Agora já interrompendo as primeiras duas vítimas. O da praia, o português O Vitor Norte. que matou a Leonor. Vitor Jorge, desculpa. Sim, Vitor Norte é um matou a ator. Leonor mais as amigas todas, aquilo tudo. Na praia. E depois Ok. ainda foi buscar a mulher a casa, e depois a filha, e depois Oh a my outra God, filha, sim. e só sobreviveu a semente do mal. que Oh era o my filho. god. Pois, mas aqui não houve semente nenhuma. Sim, aqui não sobrou mesmo semente Mas sim nenhuma. mesmo a mesma vibe. Mas vais-me estar a mesma vibe. Ah, Depois de ter matado a mulher e o filho mais velho, matou a sua neta de 3 anos, Bárbara, por estrangulamento. eu acho. Epá, Tipo, tu imaginas. como é que tu Isto matas vai uma ser- criança? Tipo, A cena também não é essa. e por isto vai ser- estrangular uma Este, criança. este pensamento vai ser um bocado dark, porque tu dás um tiro e se calhar a pessoa, pronto, vai desta para melhor. Agora o estrangulamento, a pessoa está a morrer lentamente, a olhar a pessoa que está a fazer Não, isto. tipo, é uma criança. E é uma criança, e a criança não percebe o que é que se está a passar. E para mim esta morte é muito terrível, São- é pior ainda. E porquê? Não, é uma criança, não se percebe. Depois Simons então atirou estes corpos para uma das fossas que tinha pedido à Epá. própria família para cavar. Este homem é uma fossa. Yeah. E vocês pensam tipo, acabou por aqui, mas não. Simons ficou à espera que os seus outros filhos voltassem da escola para as férias de Natal. E ao chegarem ele disse que tinha presentes para cada um. Gente. E que ia dar um presente a um de cada vez. Gente, é assim, vocês estão a ver quando têm aqui para a família, tipo, vocês no dia 24 têm um jantar à casa da mãe, dia 25 de manhã almoço em casa do pai, para quem tem família separada ou família longe. É assim 2 vezes antes, não estou a brincar, gente. What? Estou a brincar, mas eu acho que foi essa situação, onde tipo, vários filhos iam em dias diferentes Mas e eles ele estavam tirou juntos. proveito. Não. Eles estavam juntos. Até ele matou a mulher, estava lá em Depois casa com esperou ele. que os seus outros filhos voltassem. Da Mas- escola. Ah. Que era dia 22, que era uma sexta-feira. As coisas que ele inventa, que não estão escritas, é o pagode. Corta! Não vou cortar! Não vou ter trabalho. Depois dos filhos chegarem, então, ele disse que queria dar uma prenda a cada um de cada vez. Idiota cabrão. Yeah. Foda-se. E assim foi. Primeiro matou a sua filha Loretta, que tinha 17 anos, que Simons estrangulou. As outras 3 crianças, Eddie, Marianne e Becky, foram todas mortas da mesma forma e posteriormente foram todas jogadas para a fossa. Mas estrangulamento, Yeah. really? Portanto, neste momento já temos 7 vítimas. Queres continuar? Por volta do meio-dia do dia 26 de dezembro, os demais membros da família chegaram a casa, pois Simons tinha-os convidado para as férias. Estes sim são aqueles que saíram de casa e que agora voltaram. Sacana, cabrão! O primeiro a ser morto foi o filho de Simons, Billy, e sua esposa Renata. Espolha? Uma espolha! Uau! Tão bom, uma espolha! Sua esposa Renata. Ambos mortos a tiro. Será que ele guardou os tiros
para os mais velhos porque não iria conseguir combatê-los. Talvez, sei lá, não sei se houve grande planeamento aqui. Pá, depois estrangulou e afogou o seu filho de 20 meses. Trey. 20 meses. Foda-se, como assim? Eu acho que ele entrou mesmo naquela cena tipo, de dizimar tudo. Tipo, não podia sobreviver ninguém. Então não é. Simons também disparou e matou a sua filha mais velha, Sheila, a quem ele havia abusado sexualmente, e o seu marido, Dennis McNulty. Simons posteriormente estragulou o seu filho com Sheila, Sylvia Gale, de 7 anos, e finalmente seu neto de 21 meses, Michael. A filha deles, da Sheila e do próprio pai, tinha 7 anos. Yeah. A mãe sabia. A mãe tinha que saber. Tinha, então a Sheila neste momento ainda é nova. Ou então o Portanto, pai tinha que arranjou saber. maneira do tipo, olha, tiveste um caso com um rapaz da escola. Sim, alguma coisa desse género. E se vocês estão a adivinharam mesmo, o Simons colocou todos os corpos da família, aliás, desculpem, estes corpos, portanto, a segunda parte da família, porque lembrem-se que a outra foi a 22 de dezembro, este aqui já foi a 26, estes foram organizados no chão da sala, em fila, e todos os corpos estavam cobertos com casacos, excepto o da Sheila. O da Sheila estava coberto com a melhor toalha de mesa que eles tinham lá em casa. E isto dá a entender Que ela era especial. Yeah. Yeah. Os corpos de A da Trey... Rebecca, que era da mãe. Yeah. Então ele meteu a própria mulher com um casaco Não, a mulher está na valeta. A mulher foi para a fossa. e estes não foram? Estes são os dia 26, não. Que não foram para a fossa. Não foram para a fossa, eles ficaram em casa. Depois, os corpos de Trey e de Michael foram embrulhados em plástico e deixados no carro ao final da estrada. Why? I don't know. Portanto, estes eram os putos, os miúdos, Os mais novos. os de mesinhos, sim. Após os assassinatos, Simons dirigiu-se até uma loja da Sears em Russellville, onde recuperou os presentes de Natal que tinha encomendado anteriormente para a sua família. Portanto, What? Yeah. O quê? naquela noite foi beber num bar local antes de voltar para casa, onde passou o resto da noite e o dia seguinte a beber cerveja e a ver televisão. Na manhã de 28 de dezembro. Como é que estas pessoas, desculpa, mas como é que estas pessoas tipo, cometem estes crimes e a seguir vão tipo... Tu não te lembras daquele... Beber um que copo e ver congelou televisão. isto faz-me lembrar... não te lembras daquele caso que o gajo Congelou a mãe. matou a mãe, deixou a mãe lá durante algum tempo Yeah, e tipo- na sala e depois tentou cortá-la e voltou a ir à rua, voltou a casa e depois meteu E ela aos esteve sempre lá. bocados. Há pessoal que não tem mesmo noção. Epá, eu acho que depois de fazer um crime destes tu já não deves sentir nada. Mas Simons não ficou por aqui, porque podia ter ficado, mas não ficou. Na manhã de 28 de dezembro, Simons foi a um Walmart, que é tipo um supermercado como há cá, onde comprou outra, só que lá vendem armas, não é? Ou o Walmart é tipo uma drogaria de cá, deve ser. Não, aquilo é uma cadeia de supermercados bem Pronto. grande lá, é tipo o nosso continente. Ok, onde comprou outra arma de fogo para usar no ataque que estava prestes a realizar. Uai! Não sei se queres contar às pessoas o que é que ele andou a armar a seguir. Epá, o seu primeiro alvo foi um escritório de direito onde tinha conhecido a secretária Kathy Cribbins Kendrick. Simons estava apaixonado por Kendrick, mas ela rejeitou. Ok, isto deixa de fazer sentido a cena da Sheila. Ou não, a Sheila era o... Ou ele apaixonava-se por várias pessoas. Podia não ser paixão, podia ser aquela cena tipo... You're ficava mine, fisgado és minha, naquilo. mas não és ninguém. Ficava fisgado por elas. Bem, depois de entrar no escritório, ele atirou e matou Kendrick. Em seguida, ele foi ao escritório de uma empresa de petróleo. Ele foi ao escritório de uma empresa de petróleo, onde pretendia matar o proprietário Russell Rusty Taylor. Taylor também era o proprietário de Sinclair Minimart, do qual Simons tinha demitido recentemente. Ele atirou e feriu Taylor antes de matar outra pessoa no prédio chamado James David Chaffin. Chaffin foi a única vítima falecida, que era um completo estranho para Simons. O outro funcionário do prédio foi baleado, mas felizmente ficou só ferido. E isto sabes quem me faz lembrar? O outro que a gente também falou, o Vitor. Norte. Jorge, foda-se. Sim, Jorge, aquele tinha uma lista das pessoas que queria matar. Sim. Olha, Faz lembrar isto. será que ele também tinha um diary? Se calhar também Um tinha diary. um diary. Sim. Simons dirigiu-se então para o Sinclair Minimark, portanto aquele onde ele se tinha despedido, e atirou e feriu mais 2 pessoas. Ele aqui eu acho que já era naquele tipo, vou matar até me apanharem. Acho que foi. O seu alvo final era o escritório da Woodline Motor Freight Company, onde disparou 2 vezes na sua ex-supervisora. Portanto, Ele tinha uma vendetta. Portanto, se vocês são chefes, muita atenção como é que Tratem tratam os bem. vossos trabalhadores.
Nunca sabe quando é que um deles não surta e vem tipo com uma arma para cima de vocês. Meu Deus. Depois, ordenou que um dos funcionários sob a sua mira chamasse a polícia. Portanto, acho que foi aqui que ele ficou em paz. Já matei toda a gente que me fez mal. Yeah. Será? Quando eles chegaram, Simons entregou a sua arma e rendeu-se sem qualquer resistência. Então, vamos só recapitular todas as vítimas, assim muito depressa. No dia 22 de dezembro. No dia 22 de dezembro foram 7 mortos. Ronald, Bersabe, Barbara, Loretta, Eddie, Marine, Rebecca Simons, tudo parte da família dele, a tiro e a estrangulamento, todos. Depois, a 26, foi a segunda parte da família, portanto, o William Simons e a mulher Renata, este era o Billy. O William Trey, que era o filho deles, portanto era o neto. A Sheila, o Dennis e a Sylvia, que eram outra parte da família, e o Michael. Portanto, a Sheila, para vocês terem uma noção, nesta altura tinha 24 anos e a filha suposta deles tinha 7, portanto ela teria tido o filho aos 17. Não é improvável aquela tua teoria my God. ter sido um fling que ela teve fora de casa. Epá, yeah. E depois foi dia 28 de dezembro, a Kathleen Kendrick e James David Chaffin. Que este foi o que foi sem querer. Foi sem querer, sim, o outro foi conhecido. Portanto, vamos passar ao julgamento e condenação. Após a sua detenção, Simons foi submetido a uma avaliação psiquiátrica, onde foi considerado apto para ser julgado. Foi a julgamento pelos assassinatos de Kendrick e Chaffin e foi considerado culpado a 12 de maio de 1988, sendo que isto aconteceu tudo em dezembro. Ainda demorou uns bons Quase, 5 anos. Sendo condenado à morte, ele fez uma declaração adicional sob juramento, apoiando a sua sentença. Fala aí, faz uma voz dele. Eu, Ronald Jim Simons, quero que seja conhecido que é meu desejo que absolutamente nenhuma ação de qualquer pessoa esteja tomada para apelar ou de qualquer forma mudar esta sentença. Solicita-se ainda respeitosamente que esta sentença seja executada de forma expedita. Sua vaca, tu devias estar Yeah. vivo até hoje, Yeah. porque ele quer morrer para não sentir nada. Ele teve a lata de Cabrão. pedir para morrer depressa, deve estar a gozar. Epá, LOL. Não. LOL. Yeah. Gente, é daquelas cenas. É quando as vítimas pedem. As vítimas não, quando os culpados pedem, eu só desejo a morte de tudo aquilo que eu fiz. Vais viver para o resto da tua vida. Eu também acho, meu. Também acho que Vais não vi- precisa Olha, disso da pena de se o morte. júri ou o judge ouvisse isto, eu se Não. fosse ao judge dizia, ok, então vais ficar vivo. E tipo, imagina, a injeção letal, aquilo tu não sentes nada. Pois, Não sentes nada, tu adormeces e a seguir nunca vais. senti nada. E se ele morresse, deveria morrer da mesma maneira que Yeah. morreu com... Não, eu acho que ele devia ficar as vivo vítimas. para sempre mesmo. Nem sequer devia morrer, devia ser para sempre, para todo o sempre. Assim, Infinito. ainda por cima ele estava a ser ameaçado por várias pessoas lá na prisão. Depois, ele foi também a julgamento pelos assassinatos, então, dos seus 14 membros da família. 14, malta. My God. E foi considerado culpado a 10 de fevereiro de 89, sendo novamente condenado à morte por injeção letal. No dia do verdicto, Simons agrediu o promotor, John Bynum, provavelmente na tentativa de pegar a sua arma. Portanto, devia se querer matar, ou matar mais pessoas, não sei. My God! Yeah, foi jogado ao chão e foi preso. Ele recusou-se a apelar à sua sentença de morte, declarando: para aqueles que se opõem à pena de morte, no meu caso particular, qualquer coisa menos que a morte seria uma punição cruel e incomum. E tu devias ficar preso para sempre e eu não te dava pena de morte. Yeah, ele está dizendo que lhe deem a pena de morte. Não, tipo, fica preso, sofre na cadeia. Yeah. Não. O Tribunal de Primeira Instância conduziu uma audiência sobre a competência de Simons para renunciar a outros procedimentos e concluiu que a sua decisão foi consciente, portanto, ele não estava a apelar à sentença de morte de forma propositada, portanto, ele sabia o que é que estava a fazer. Isto porque, obviamente, eles já estavam numa fase em que tentavam, obviamente, evitar as discussões. E vocês ouviram bem, isto foi avante, infelizmente, e enquanto estava no corredor da morte, Simons teve que ser separado dos outros prisioneiros, pois a sua vida era constantemente ameaçada. Isso porque ele se recusou a apelar à sua sentença de morte. Os outros prisioneiros acreditaram que Simons estava prejudicando suas chances de vencer suas próprias sentenças de morte. Yeah, basicamente, imagina, tipo, estás no corredor da morte e andas a fazer recursos atrás de recursos e depois vem um gajo que diz, tipo,
que não vale a pena fazer recurso e que tipo, merece a morte. Quer dizer, os outros começam, fuck espera aí, off. estás-me a dar cabo Yeah. das minhas chances, não é? Em 31 de maio, o governador de Arkansas, mais tarde presidente Bill Clinton, Foi Bill Clinton. assinou um mandado de execução de Simons. E em 25 de junho de 1990, ele morreu pelo método que havia escolhido. Injeção letal, na unidade de Cummins. Epá, deve ser foi aquele Foi escolheu. bem rápido. E foi tipo 3 anos. Foi bem rápido. A pessoa fica muito mais tempo. Nenhum dos seus parentes sobreviventes reivindicou o corpo. Lol. Portanto, existiram pessoas da família que estavam vivas. Sim, deviam ter irmãos, Ok. tios, Ok, whatever. sim, true. E ele foi enterrado num campo de oleiro no condado de Lincoln, Arkansas. Epá. E foi isto, pessoal, foi esta a história natalícia que trouxemos para vocês. Certo, mas Um Natal de nós não- sangue. Mas nós não temos respostas sobre o motivo. De acordo com a polícia, isto aqui só levantando um bocadinho o véu sobre o possível motivo, de acordo com a polícia, a crença é que a origem desta matança tenha sido o facto de Simon se aperceber que a mulher estava a planear divorciar-se dele, mas isto é apenas uma teoria. Ok. Ou, e aqui, será que ela sabia da situação da Sheila? Será que Certeza. ficou a saber? Certeza. Acho que já sabia antes. Sim. Então não podia ser por isso que ela estava a querer separar dele, não é? Mas tu tens também certas situações de certos crimes que nós já falamos em que isto acontecia com filhas e as mães continuaram lá. E algumas Certo. sabiam, Certo? só não queriam era acreditar. Yeah. Outra teoria referia que Sheila seria a principal causa, se calhar por causa da forma como ele tratou o corpo de Sheila, que foi diferente de todos os outros, e da sua possível relação incestuosa ter alguns contornos estranhos. Pá, não deve ter sido agradável se ela era a razão da opção dele, vê-la sair de casa e casar com outro e ter um filho. O filho Se era calhar muito deixou- pequenino, Se calhar deixou-a ir porque mais ninguém sabia. mas se calhar Será? o facto dela ter tido um filho com outro homem pode ter sido aí também um despoltar de... Yeah. Mas se eu fosse a Shelley eu nunca teria voltado à Mas casa ela do não meu pai. voltou. Ela voltou. Então, mas era um segredo. Então, mas eu não voltava. Até e os irmãos, como é que ela justificava aos irmãos que nunca mais os ia ver e que não ia passar o Natal com eles? Isto tem contorno, isto não era só a relação dela com o pai. Eu tinha que arranjar maneira de me salvar. Yeah. Tipo, o pai ia para não sei onde. Putos, venham. Basem. Também havia a história de Kendrick, que era aquele tal fling que ele tinha, por quem teoricamente ele estava apaixonado. Por isso, Sure. o que é que tu achas sobre isto tudo? Acho horrível que uma pessoa tenha a coragem e necessidade de ser um todo poderoso e fazer isto às pessoas porque acha que os seus problemas se vão resolver desta maneira ou que ele precisa de fazer isto. Há certos crimes que às vezes as justificações são tinha muita vergonha. Eu lembro-me houve um crime qualquer, já não li eu, alguns, que ele matou a família porque tinha vergonha de dizer que tinha sido despedido há um mês e tal. E ele saía de casa para ir para o café e ficava o dia todo no café. Lol. E tinha tanta vergonha que teve que matar a família. Acho muito mais positivo. Yeah, e não matou-se. E não se matou. Ele disse que depois ia se matar, mas não se matou. Não, depois não tem coragem no fim. E foi isto, malta. O próximo episódio será um Wine and Snacks. Nós vamos fazer uma pausa que nós também merecemos. E para a De semana Natal e passagem de ano. não vai haver episódio Não na vamos estar a próxima- gravar no Natal. Não Não vamos estar a falar sobre crimes no Natal. Não, vamos aproveitar. Aproveitem também o vosso Natal. Nós voltamos Em janeiro janeiro. para um novo episódio para vocês. E pronto, Feliz Natal. Bom ano, Spillers. Cuidado por onde andam e cuidado com o temporal também, pá, porque Isso, sei lá, é como isso. isto vai andar. Esperamos não vos ter tirado o espírito natalício com este caso, mas acreditamos que não. Bye! Bye.